Bom, e agora vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma. Tuma, que é uma grife, né? O Eduardo foi rápido, depois de um encontro com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e diante da proposta que foi feita para estabelecer aí antecipação de feriados, conseguiu, tem uma tarefa que não é nada simples, o número necessário na Câmara Municipal para aprovar a proposta feita pelo Executivo. Foi assim meio aos trancos, né, vereador Eduardo Tuma? Tanto é que a nossa vizinhança aqui na Grande São Paulo ficou aturdida com o feriado que foi decretado aqui em São Paulo. Isso foi estudado também no momento em que foi levada à frente a proposta do Executivo Municipal? Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, Jornal da Gente, Pedro Franco, José Paulo de Andrade, Pedro Campos, perdão, Rafael Colombo e a Thaís Freitas. No domingo o prefeito decidiu mudar a estratégia, então retomar o rodízio convencional e também antecipar esses dois feriados. O primeiro feriado do dia 11 de junho, Corpus Christi, e o segundo feriado do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. O que a gente tem que entender, em primeiro lugar, é que, na prática, hoje, como o isolamento já está aplicado na cidade, você tem uma mudança pequena. A intenção da antecipação é diminuir a circulação na cidade, o que agora, quarta-feira pela manhã, dia 20 de maio, tem se comprovado verdadeiro e eficaz. Os índices do trânsito, da CT, são diminutos, baixíssimos. Não é? No segundo ponto, lembrar que agora, no dia 20 de novembro, por exemplo, você vai ter a economia ativada. Assim, nós esperamos que no final do ano, tudo voltando à sua normalidade, nós vamos ter um feriado de cumprimento não obrigatório, ou melhor, um ponto facultativo. Nós não teremos mais esses feriados. Isso foi estudado nesse sentido, por esse viés, uma das medidas, dentre tantas outras, de combate ao coronavírus aqui na cidade de São Paulo. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Eduardo Tuma conosco, é o Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor sobre esse projeto de lei que está sendo discutido, né, no parlamento aqui em São Paulo, que prevê a retomada da atividade econômica, né? Como que a cidade vai ser dividida, aquela história de bandeira verde, amarela, vermelha, que chegou a ser cogitada, né, para o controle da epidemia no estado, vai ser adotada aqui na cidade de São Paulo para a liberação aos poucos das atividades econômicas, presidente? Esse é um assunto inevitável de se discutir. O isolamento, ele não vai durar para sempre. Então, a primeira afirmação que eu faço é a seguinte: a Câmara Municipal começou a discutir ontem o projeto de retomada econômica, Pedro, e do distanciamento controlado. Nós começamos a debater esse projeto ontem. Na semana que vem, nós voltamos com ele para que haja a melhor e final construção, e daí a intenção é votá-lo ainda no mês de junho, nas suas primeiras semanas. Como isso vai funcionar? Nós temos dois grandes critérios aqui. O primeiro critério é, sim, como você mencionou, por região. A cidade de São Paulo tem 96 distritos, 32 subprefeituras. Cada uma das subprefeituras, aliada à Secretaria de Saúde, fará a medição de quantos casos novos, qual é a progressão da doença, como isso tem se dado na capital. Então, o primeiro critério é por região. Aí vem o segundo critério, que é a classificação dessa região. A primeira ideia que a Câmara teve é importar o exemplo que nós tivemos tanto no Rio Grande do Sul, com o governador Eduardo Leite, quanto em Porto Alegre, com o prefeito Nelson Marquesan, e daí aplicar, de acordo com essa classificação, a possibilidade de abertura de determinados segmentos. Então, as bandeiras, como você mencionou, seriam amarela, laranja, vermelha e preta. De acordo com a classificação dessas bandeiras em cada uma das regiões, você teria a abertura dos determinados setores. Por exemplo, vou citar aqui para vocês. Na primeira semana, nós teríamos abertos
os setores das lojas comerciais, atacadistas, varejistas, lojas de rua, serviços administrativos, então você tem os escritórios aí incluídos, e num rol exemplificativo e não taxativo, nós teríamos a inclusão de tantos outros setores. Ou seja, esse primeiro momento é um momento de lugares em que você tem uma menor aglomeração pela natureza do próprio serviço econômico. Num segundo momento, numa segunda semana, então, aquela região deverá manter aquela bandeira por uma semana. Mantida na segunda semana, aí sim nós teríamos abertura de restaurantes, bares, todos os serviços de alimentação, cabeleireiros, academias de ginástica, já também nessa segunda semana, respeitando, e aqui vou já encerrar a minha fala que está longa, respeitando os protocolos da vigilância sanitária, da etiqueta pessoal, também como, evidentemente, na área sanitária, como, por exemplo, o uso de máscara, álcool gel. E na terceira semana, encerro por aqui, shopping centers e grandes centros comerciais. A intenção é discutir para que, quando o momento se apresentar, nós pudermos já ter entregue à população de São Paulo um plano de retomada econômica e aplicá-lo imediatamente. Presidente, em relação, então, a essas bandeiras, a cidade seria dividida, quando o senhor fala em regiões, são as subprefeituras? São as subprefeituras, 32 subprefeituras. E aí, a partir, então, dos dados que forem colhidos em cada região, as medidas de restrição poderiam ser liberadas por bairros através desse controle dos dados que é feito pela prefeitura, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. É um critério objetivo e apropriado nesse momento, já que a Secretaria da Saúde vem há muitas semanas, diariamente, fazendo o acompanhamento desses dados. Praticamente, Pedro, você já tem esses dados à disposição. O que nós precisamos agora é enquadrá-los nas bandeiras para poder, então, fazer a retomada aqui na cidade de São Paulo, o reaquecimento da economia. O senhor pode contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes quais seriam os bairros aí que têm os melhores índices, que poderiam já ter nas próximas semanas aí uma reabertura parcial, claro, das suas atividades? Como esses índices vão começar a serem apresentados, não medidos, mas apresentados, nós precisamos entender o seguinte: a partir do momento da aprovação da lei pela Câmara, da sanção pelo prefeito, da regulamentação, entender a partir daquele momento quais seriam as regiões que já de imediato teriam a sua reabertura, ainda que parcial. Pedro, eu não posso, difícil falar nesse exato momento, porque você tem acompanhado, assim como eu, essa é uma doença que se apresenta a cada dia. Cada dia nós temos aí o registro de infectados, o aumento ou diminuição, e o número daqueles que se curaram, né, se autoimunizaram, ou daqueles que vieram a falecer. Mas me parece que a cidade ela tem um equilíbrio aí em relação a essa questão. Quero agradecer ao presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma, que conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, bom trabalho, até uma próxima. Obrigado, agradeço a oportunidade. Rede Bandeirantes de Rádio.